Mateus capítulo 6. Mateus capítulo número 6, versos 9 a 13. Nós vamos continuar a exposição da oração dominical. Tratando de mais um ponto hoje. A terceira petição que o Senhor nos ensina nesta oração modelo. Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos elevar a nossa voz mais uma vez. Talvez uma das últimas vezes nesse culto, para te fazer um pedido simples, mas que pode mudar as nossas vidas. Fala ao nosso coração, Senhor, por meio do ensino do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, revelado nesta petição. Usa, Senhor Deus, este teu servo e minhas limitações, Senhor, para que esse povo possa ouvir a tua voz, o teu querer, a tua vontade. Revela o teu Filho por meio do teu Evangelho, o nome dele. Amém. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa, sem dúvidas alguma, é uma das mais difíceis petições que o ser humano pode fazer. Faça-se a tua vontade, Senhor. Nunca foi fácil pedir para que a vontade de Deus seja consumada em nossas vidas. Mas também nunca foi tão difícil falar sobre isso, orar dessa forma, como em nossos dias. O sentimento revolucionário, o sentimento de ir de encontro às autoridades, a destroná-las, nunca foi tão visível, nunca foi tão latente, irmãos, como é na nossa época. Somos incitados a fazer a nossa vontade, a não nos submeter às autoridades. Uma criança desde cedo ela passa a se rebelar contra os pais. Se não há disciplina, se não há freio, ela começa a se rebelar contra os professores, e aí a derrocada é cada vez maior. Sem limites, o homem quer fazer a sua vontade. Essa vontade, esse desejo, essa inclinação do pecado, infelizmente não fica lá fora, mas ela está presente em nosso meio, no meio daqueles que dizem ter o Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. É fácil encontrar nas rodas de conversa entre os amigos crentes aqueles que dizem que já abandonaram a igreja, que agora preferem ficar em suas casas, ligar o computador e assistir um culto pela internet. Há uma grande tendência também em nossa época, irmãos, em se ter igrejas em células. Veja, aqui não há nenhuma pretensão minha em desestimular os pequenos grupos, os grupos de estudo. Não é isso. São
células, onde não há o culto público, onde não há reunião dos crentes uma vez por semana, no dia do Senhor, onde não há pastor, não há presbítero, não há diácono. Foi horizontalizada a igreja, não há mais hierarquia. Você pensa que isso é um avanço? Isso não passa de retrocesso. Porque esse sentimento é o sentimento da rebeldia, de quem não quer ter autoridade, de quem não quer receber ordens, mas quer mandar, de quem não se sujeita àquele que Deus colocou acima para determinado fim. Não se sujeita às autoridades civis, não se sujeita às autoridades eclesiásticas, não se sujeita à autoridade familiar por um só motivo, porque não se sujeitam ao Deus da criação, o Deus que instituiu autoridades no governo, na igreja e na nossa casa. A rebeldia, o espírito revolucionário, ele não é compatível com o Evangelho. O Evangelho nos ensina a nos submetermos à lei de Deus. O Evangelho nos propõe um Senhor e nos diz ao mesmo tempo que nós somos servos. Ou seja, há uma hierarquia delimitada. Eu preciso me submeter à vontade de um Senhor. Completamente contrário ao espírito da época. Jesus já vem apresentando a inclinação correta do coração por meio de cada ponto dessa oração. Uma oração que começa nos ensinando que nós somos filhos, ou seja, nós dependemos de alguém. Jesus diz: Pai nosso, a oração nos ensina que o nosso Deus, apesar de ser um grande Senhor, Ele também é nosso Pai, é íntimo, Ele nos ama. Mas veja bem, aquele que ora deve entender que Ele está nos céus, ou seja, Ele é maior, Ele é superior. Ele é meu Pai, mas Ele não é meu igual, Ele está nos céus, Ele meu Senhor. A primeira petição, ela expressa esta verdade de intimidade e de submissão. Quando eu digo, santifica o teu nome em nosso meio. Porque só um Deus que é completamente santo, só um ser que é digno de ser chamado assim, onde não há sombra de variação, onde não há absolutamente nenhum pecado, nenhum erro, só a esse Deus eu posso pedir: santifica o teu nome. Essa petição, como vimos, não acrescenta no Senhor mais santidade, mas ela pede para que seja uma verdade em nossa vida e na vida daqueles que nos cercam, a necessidade de santificarmos, ou seja, de zelarmos pelo nome do Senhor. O Senhor que tem um reino, sendo Ele santo, sendo Ele bom, sendo Ele misericordioso, a minha ânsia tem que ser: Senhor, que venha o teu reino. A mensagem missionária que está por trás dessa petição me leva a usar toda a minha vida em serviço do Evangelho, para que novas igrejas sejam abertas, para que pregadores possam ser formados. Todos os meus recursos, toda a minha sabedoria, todos os meus dons vão ser usados em prol do reino. Um reino que cresce a cada dia como um instrumento, chamado pregação da palavra de Deus. reino se expande, e eu almejo que isso aconteça.
mas sei que isso só vai acontecer plenamente quando o Senhor voltar. O nome dele é santo. Eu amo a sua santidade, por isso eu quero que ele reine em nosso meio. Mas aquele que reina, aquele que governa, traz consigo algo que vai de encontro ao meu coração. Quem tem autoridade, quem tem reino em suas mãos, traz consigo uma lei, traz consigo a sua própria vontade. A terceira petição me ensina que o Rei dos Reis, que a vontade dele deve ser superior à minha vontade. O breve catecismo da nossa igreja, irmãos, nos fala sobre essa terceira petição e nos ensina o seguinte: pelo que oramos na terceira petição? A terceira petição, que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos do céu. Veja qual é a proporção que é estabelecida: que a vontade de Deus, que é verdade nos céus, ou seja, que sempre é cumprida nos céus, ela também possa ser uma verdade na terra. A petição é: Senhor, assim como os teus anjos têm prazer em te servir, ensina-me a servir como eles. Veja o que diz o Salmo número 103, a partir do verso 20. Abra comigo. Salmo 103, verso 20, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Pedido não é para que a vontade de Deus seja feita parcialmente. O referencial não é de uma submissão parcial, mas o referencial é perfeição no querer, perfeição no executar a vontade de Deus. O salmista se lembra: os exércitos de Deus, os anjos do Senhor, fazem uma só coisa dia e noite. A despeito do que uns entendem, que eles apenas dizem santo, 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 os anjos têm outras atribuições. E aqui o ensino é: cada uma dessas atribuições que é dada aos anjos é cumprida plenamente. Os irmãos da antiga aliança, do Antigo Testamento, tinham este desejo: Senhor, eu bendigo os anjos porque eles fazem isso, mas eu desejo ter a mesma inclinação do coração deles, fazer a tua vontade de dia e de noite. João Calvino, comentando sobre esse texto, diz o seguinte: essa oração implica em pedirmos a Deus que remova toda a obstinação dos homens, cada levante em rebelião contra Deus, que cada um se renda gentilmente, de maneira submissa ao Senhor, que não queiramos ou desejemos alguma coisa que não seja da vontade dele e tenha sua aprovação. Eu digo: faça-se a tua vontade. Eu estou dizendo: Senhor, quebra o meu coração. Não deixa que a minha vontade se estabeleça.
Eu não quero o meu querer. Eu quero querer o que o Senhor deseja. Eu quero ter inclinação pela tua vontade. Repreende no meu coração o desejo que é contrário ao Senhor. Faz a tua vontade, Senhor Deus, a despeito da minha. Brian Shackley, ainda falando sobre essa petição, diz: aqueles que oram pelo crescimento precisam ver o reino crescendo neles mesmos. O avanço do reino se dá em primeira instância quando o pecador se torna livre do pecado pela redenção em Cristo. Ele então anseia ver a lei de Deus cumprida em sua vida e nos demais. Veja a ligação que ele faz. Quando eu quero que o reino de Deus se estabeleça, eu só posso dizer que isso é verdade quando este reino é uma verdade em minha vida. Ou seja, eu não posso lutar pelo crescimento da igreja quando a vontade de Deus não se faz em mim. Eu não posso apenas despender o meu tempo como ativista missionário se a missão não me atingiu. Eu não posso nem mesmo despender meu dinheiro se eu já não fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Se a vontade de Deus não se faz no meu coração, não importa o quanto de dinheiro eu dê na sua casa, não importa o tempo que eu utilize no seu reino, não importa as orações que eu faça, o reino se estabelece na minha vida, e tudo isso não passa de grande hipocrisia. Alguns homens aprenderam a querer a vontade de Deus. Um deles foi o apóstolo Paulo. Ele narra isso através da narrativa de Lucas, né? Em Atos, capítulo 21. O dia em que o apóstolo Paulo nos trouxe um grande indicativo do que é querer a vontade do Senhor. Atos capítulo 21, a partir do verso 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando um cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Veja a situação. O profeta chamado Ágabo profetiza sobre a vida de Paulo, que ele iria ser preso, que ele iria sofrer pelo Evangelho do Senhor mais uma vez. Quando Lucas, ele está narrando a história, ele diz: quando nós ouvimos, ou seja, Lucas e mais os outros discípulos que ali estavam, ouvem aquela profecia, ele diz: não, nós não vamos permitir que isso aconteça. Isso me faz lembrar de outro homem de Deus que não quis permitir a morte de um líder da igreja. Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Nós não vamos permitir que o Senhor morra. Cristo disse: arreda-te de mim, Satanás. Tu não falas, tu não cogitas das coisas de Deus. Pedro não havia entendido que a vontade de Deus é que Cristo morresse na cruz do Calvário. Agora Lucas, mais alguns irmãos, não querem se submeter à vontade de Deus por conta da prisão de Paulo iminente. É a profecia de Deus, é a palavra de Deus que estava antecipando o que iria acontecer. Mas veja qual é a resposta do apóstolo. Verso 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando
quebrantando-me o coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Como, porém, não persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo disse, como vocês querem me convencer do contrário? É uma alegria, é um privilégio sofrer por conta de Cristo. Eu não só quero, eu estou pronto para sofrer pela causa do Evangelho. E aí os irmãos disseram, nós não conseguimos persuadi-lo. Nós dizemos, faça-se a vontade do Senhor. A vontade de Deus, irmão, nem sempre é compatível com a nossa vontade. A falar a verdade, quase nunca o é. Porque a mente do Senhor é diferente da mente do homem. Nós cogitamos das coisas da nossa época. Nós conseguimos delimitar opções e tentativas muito limitadas. Não conseguimos ver o todo. Não conseguimos sair da situação e enxergar de fora. Por isso que a nossa vontade é tão diferente da de Deus. Aquilo que parece tão certo na sua petição, na sua oração, quando recebe um não do Senhor, pode ter certeza, se você é servo de Deus, não existiria absolutamente nada melhor do que acontecer que a sua vontade fosse rejeitada, que a de Deus fosse estabelecida. Fazer a vontade de Deus não é o mesmo de fazer sempre o que eu quero. Quase sempre é não fazer o que eu quero. O anseio humano é para que a minha vontade, o meu querer e o meu plano se estabeleçam. Mas o ensino da oração do Senhor é de resignação, é de renúncia. E essa resignação não é doentia, irmãos, percebam isso. Não é cega. Eu não me resigno da minha vontade para me entregar a alguém que não sabe o que está fazendo. Eu renuncio à minha vontade porque eu sei que a minha vontade é imperfeita. E eu me entrego à vontade de Deus porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Mas a tendência do homem jamais é querer a vontade do Senhor. A tendência é contrária. E essa contrariedade, essa rebeldia contra a vontade do Senhor não é nova, irmãos, mas é narrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Primeira rebeldia registrada nas Escrituras. Ezequiel, capítulo 28. Verso 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Aqui, irmãos, a indicação é de um homem histórico. Tiro, que é um homem, é uma cidade, o rei de Tiro. Ele está sendo descrito como alguém que estava no Éden. Veja que estranho, como é que um homem histórico, que vivia centenas de anos depois, é trazido a lume que ele estava no Éden.
Veja, aqui Tiro não é uma pessoa apenas, é uma indicação de um espírito que estava no Éden. Esse espírito no Éden ele trabalhou de uma forma que não era conforme a perfeição com a qual ele foi criado. E aí vem a descrição de como ele foi criado. Ele se cobria de pedras preciosas. O versículo 14 diz: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui, esse homem que agora nos remete ao Éden, e não é mais um homem em si, mas é um espírito que age no Éden, que age também nessa narrativa, nesse livro profético. Esse homem e este espírito, eles estão em rebelião. Porque ele foi criado em perfeição e ele tinha um alto cargo nos céus. Ele era querubim da guarda ungido. Ele foi estabelecido por Deus no monte de Deus, no Éden. Aqui, irmãos, nós não podemos entender apenas que era Tiro, mas a indicação é de que aqui estava o espírito da serpente que agiu no Éden, criado em perfeição, um anjo de luz, perfeito, coberto de glória, que começa a se rebelar contra o Senhor. Veja, no final do versículo 15 diz: até que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade de Satanás na sua rebelião? Antes de começar a conversa com Eva, verso 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu furor de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Veja, aquele que era glorioso na eternidade começou a se vangloriar, a se ensoberbecer. Essa soberba gerou revolta, e a revolta gerou a rejeição do Senhor, pelo que ele lançou Satanás por terra. Veja verso 18: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi as cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Como se deu a queda de Satanás? Aquele anjo de luz, perfeito e coberto de glória, começou a querer ser a única coisa que ele não poderia. Ele queria ser igual a Deus. Ele profanou o santuário de Deus, querendo ser igual ao Criador. A rebelião levou Satanás e um número imenso de anjos que se tornaram demônios. O princípio da rebelião foi a soberba e o desejo de querer ser igual a Deus. Esse anjo cai e agora vai induzir ou tentar conduzir o homem à mesma queda. Verifique comigo Gênesis capítulo 3. Qual foi a proposta de Satanás a Eva? Verso 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Capítulo 2, verso 15 e 16, Deus disse: certamente morrerás. Agora Adão e Eva estão com a palavra de Deus e a palavra de Satanás.
aproxima, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual é a proposta? Deus não quer que vocês se tornem como Ele. Qual foi a queda de Satanás? Ele quis ser igual a Deus. Essa rebelião, irmãos, ela está no nosso coração desde essa época. É o desejo de querer ser igual a Deus. É o desejo de não se submeter às regras, mas de dar regras. De não ser submisso a uma lei, mas de fazer lei. Eu quero lei para mim mesmo. Eu quero liberdade. Eu quero me libertar da prisão, da submissão. Eu quero ser autônomo. O grande desafio do crente, irmãos, não é simplesmente querer que o reino de Deus se estabeleça. Um dos maiores desafios é querer que a vontade de Deus se estabeleça. Vem comigo na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago começa falando nesse capítulo que a origem, a natureza das guerras, das discórdias, vem da cobiça, versículo 2. E que por conta dessa cobiça nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para esbanjarmos dos nossos próprios deleites. Mas a partir do verso 13, ele nos dá uma clara indicação do que é não querer a vontade do Senhor. O verso 13 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Qual é o pecado tratado aqui? O pecado ligado à oração, ao desejo de fazer algo, de planejar para o amanhã. Veja, Tiago não está negando o fato que nós precisamos planejar. Mas todo plano do crente passa por um crivo. Que seja feita a tua e não a minha vontade. E aí, na nossa oração, nós aprendemos a dizer aquilo que Tiago nos ensina. Se Deus quiser, ou seja, se for da vontade dEle, amanhã nós viveremos e até negociaremos e obteremos lucro. Se for da vontade de Deus, todas essas coisas poderão ser estabelecidas. Mas se não for, o meu plano vai por água abaixo, para que se estabeleça o plano do Senhor. Parece uma prisão. Pode parecer para você que cada vez mais que o texto é exposto, que a verdade é estabelecida, é claramente evidenciada nas Escrituras, parece que você vai ficando mais amarrado à vontade de outro e mais preso a ela. O Senhor Jesus Cristo quer nos tirar essa falsa impressão no Evangelho de João, capítulo 8. Veja, João capítulo 8, verso 34.
replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Veja qual é a afirmação do Senhor. O pecado é a transgressão da vontade de Deus, ou seja, é agir contrário à vontade de Deus. E a verdade é, quem age contrário à vontade de Deus não é livre, não faz o que quer, mas ele virou escravo do pecado. O que é a liberdade então? Verso 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é fazer a minha vontade que diz que eu sou livre. Porque a vontade do homem, corrompida pelo pecado, não é mais sua vontade. É a vontade de Satanás, que é seu senhor, agindo no coração e lhe inclinando a fazer o mal. O homem nunca está livre. Ou o homem é servo de Deus e faz a vontade de Deus, ou o homem é servo de Satanás, escravo do pecado e faz a vontade do seu Senhor. Quando eu suplico, Senhor, que seja feita a tua vontade, eu não estou com isso tentando mudar a vontade de Deus, mas eu estou dizendo, Senhor, por ser liberto do pecado, eu tenho a possibilidade de não querer viver conformidade à minha velha natureza, mas viver agora com a nova natureza que quer o mesmo que o Senhor deseja. Essa é a verdadeira liberdade. Essa não é a liberdade das feministas, por exemplo. Elas querem liberdade de abortar os seus filhos. Mas o aborto é um pecado. Quebra do sexto mandamento. Matar o Filho de Deus. Matar uma criatura do Senhor. Como a quebra de um mandamento pode me trazer liberdade? Se a Escritura diz que aquele que peca é escravo do pecado. Isso não é liberdade. Também não é liberdade o grito que os homossexuais querem dar, a militância que é feita para que os seus princípios sejam restabelecidos, ou seja, que os antigos princípios, as antigas colunas que sustentam a sociedade, que descendem da herança judaico-cristã, seja reinterpretada. Se tirarmos essas colunas, o mundo vem abaixo. Eles não podem, não é simplesmente o querer ter direitos, porque esses direitos infringem o único legislador dos céus e da terra. O Deus que disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá sua mulher, e os dois serão uma só carne. Essa é a vontade de Deus. Agir contrário a isso não é ser livre, é ser escravo do pecado. Mas em nosso meio, como uma esposa, por exemplo, pode agir contra essa petição? Minhas irmãs, cuidado dos seus corações. Porque a vontade de Deus é que vocês se submetam à autoridade dos seus maridos. Que amem o lar, que amem os afazeres do lar, que amem o servir aos filhos e ao marido. Se você se rebela contra isso e ouve a proposta do mundo, você não está sendo livre. Porque se Deus estabeleceu uma verdade e você se rebela contra ela, não é contra o seu marido que você está se rebelando. Antes de tudo, você se rebela contra o seu Senhor maior, que é Deus. Mas nós, homens, não ficamos atrás. Porque a semelhança de Cristo, nós somos a proteção do lar,
a liderança do lar e a provisão do lar. Se você, homem, não cumpre o seu dever de ser pastor da sua casa, você não pode orar, faça-se a tua vontade, na terra como nos céus. Você precisa orar, Senhor, que essa vontade seja verdade em meu coração, para que aí sim todo mundo possa escutar que a tua vontade é feita primeiro no meu coração, depois no coração dos que me servem. Se você é negligente com sua esposa, se você não dá tempo para a sua família, não ache que você está pedindo de fato que a vontade de Deus se estabeleça. Querer fazer o que dá na cabeça não é liberdade, é escravidão ao pecado. As crianças também são contempladas pelo Senhor nesse sentido. Porque quando um filho se insurge contra o pai, na verdade ele se rebela contra Deus. Deus não vai poupar o filho que se rebela contra seus pais. Nossa oração tem que ser: faça-se a tua vontade na minha vida, para que Ele me serve. Nossos pais, irmãos, na fé, tentaram fazer a vontade do Senhor. Noé, em Gênesis capítulo 9, a partir do verso 14, após 100 anos fazendo a vontade de Deus, edificando uma arca quando ninguém cria que viria uma chuva. A arca é levantada pelas águas, ela é ancorada no monte. Noé desce, recebe a aliança do Senhor, e aí quebra o pacto, quebra o desejo do Senhor. Ele usa uma bênção de Deus da maneira errada e se embriaga. Ele não era o perfeito homem que cumpriria a vontade de Deus. Podemos pensar também, irmãos, em Abraão, porque em Gênesis capítulo 17, verso 1, Deus diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, faz aquilo que eu mando, deseja a minha vontade. Abraão mente. Abraão tenta ter um filho antes do momento que o Senhor deu. Abraão peca, não cumpre a vontade do Senhor. Podemos falar também de um grande rei, Saul. 1 Samuel capítulo 15 narra essa história. Saul sai em guerra contra os amalequitas. Deus diz: extermine aquele povo, não traga absolutamente nada. Saul volta, exterminou o povo, mas poupou o rei e alguns despojos daquele povo. O profeta diz: eu tenho ouvido um alarido de animais. De onde são esses animais? E Saul diz: eu quis agradar ao Senhor e não sacrifiquei a todos, mas trouxe para entregar o culto a Deus. Aparentemente, excelente intenção. O profeta diz: Deus deseja muito mais do que sacrifícios, que a vontade dele seja estabelecida. Mas houve um que absolutamente nada pecou. João capítulo 4, verso 31 diz assim: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Marcos capítulo 14, verso 36, diz assim:
e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Você já se angustiou alguma vez porque a sua vontade não foi atendida? Nenhuma angústia pode ser comparada a esta de Marcos capítulo 14. Na noite em que foi traído, momentos antes da sua crucificação, ele orou. Disse: Senhor, Abba, Pai, meu desejo é que, se possível, o Senhor passe de mim esse cálice. Mas a oração de Mateus capítulo 6, verso 10, não foi esquecida pelo Senhor quando a angústia tocou o seu coração. E assim como Ele nos ensinou, Ele fez. Não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E Deus quis que Ele fosse à cruz, que Ele morresse. Paulo narra essa morte na carta aos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, dizendo: E só de que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele que ensinou, faça-se a tua vontade, ele mesmo se submeteu à vontade do Pai. Ele mesmo renunciou à sua própria vontade humana. Ele mesmo renunciou à angústia do coração para que a vontade do Pai fosse estabelecida. É renúncia completa. Aquele que nunca pecou se fez pecado em nosso lugar. Aquele que não merecia a morte morreu em nosso lugar. Aquele que merecia a glória teve a cruz, para que você possa pedir: Senhor, faz a tua vontade. Mesmo assim, quando eu pecar, lembra-se que em Cristo toda a tua vontade já foi cumprida. E aí nós podemos ter esperança do perdão, mesmo quando não desejamos a vontade do Senhor por conta da nossa natureza pecaminosa. Faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Você pode estar se perguntando: mas como eu posso aprender a fazer a vontade do Senhor? O que está estabelecido aqui, irmão, não é que eu deseje que os decretos de Deus sejam realizados, porque essa seria uma oração sem sentido. O pedido é que a vontade providencial do Senhor se estabeleça na minha vida. Como eu vou aprender a vontade de Deus? Você não pode aprender buscando, pesquisando quem é Deus em outras culturas, nem buscando em outras religiões. Deus já revelou a sua vontade. Aqueles 66 livros que nós já falamos hoje. Aqui está a vontade do Senhor. Nossa obrigação é lê-la, conhecê-la e aplicá-la à nossa vida. Como eu posso aplicar essa vontade revelada e aprendida quando eu sou pai e mãe? Preciso, com o meu proceder e com as minhas palavras, ensinar aos filhos, ou seja, aqueles que estão sob minha tutela, quem é Deus e o que Ele deseja. A obrigação daquele que tem autoridade é expor a vontade revelada de Deus, para que seus filhos, seus submissos, entendam, aprendam e vivam a vontade de Deus. Mas as crianças não devem aprender e viver a vontade
Vocês têm uma bênção em casa, que são seus pais. Você quer aprender a fazer a vontade de Deus, aprenda com eles. Ouçam os seus pais. Façam o que eles mandam. Porque quando vocês fizerem isso, vocês estão agindo à semelhança de Cristo, que não tinha outro pão senão fazer a vontade do seu Senhor. Como eu posso pensar em fazer a vontade de Deus no culto, por exemplo? Há alguns que advogam, irmãos, que Deus estabelece a maneira de viver em todas as áreas da nossa vida. Mas parece que justamente no culto, veja, na hora da adoração, Ele me deixa livre. Então uns pulam, outros correm, outros cantam e outros não cantam. Uns acham que devem ter determinados tipos de apresentação no culto, outros dizem que não, e assim cada um faz o que quer e Deus é adorado dessa forma. Ele deixou um mandamento inteiro falando sobre o culto. O segundo mandamento. E o segundo mandamento não é como o sexto, o sétimo, que são curtos, porque é difícil o entendimento. Ele é um dos mais longos de todos, para que eu saiba como eu preciso fazer a vontade de Deus na adoração. Deus não lhe deixou livre para fazer o que der na sua cabeça na hora de adorar. Ele instituiu o culto, ele regula o culto, diz o que pode e o que não pode ser feito. E ai de você se fizer o contrário. Você quer fazer a vontade de Deus, faça no seu lar, com seus pais, no culto. Mas ainda uma última advertência. Aqueles que não estão diretamente pactuados com o Senhor, na sua igreja, que dizem confiar na sua palavra e se submeter a ela, mas a vida é justamente o contrário. Você pensa em fazer a vontade de Deus, a parte de Cristo, você pensa fazer isso. Ele disse no Éden a Adão: se você não cumprir plenamente a minha lei, certamente morrerás. Ou seja, a exigência é de perfeita obediência. Aí está a sua responsabilidade. Quer se salvar sozinho, sem Cristo? Quer buscar em outra religião? Aprenda a lei de Deus e tente. Veja se é possível cumpri-la em todos os seus aspectos. Você vai parar onde todos pararam, onde todos aqueles que seguiram esse caminho pararam, no inferno. É impossível seguir a lei de Deus sozinho. Por isso Ele nos deu o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu a lei do Senhor, que fez completamente a sua vontade, para que essa nossa petição ela seja consumada, porque haverá um dia onde a vontade de Deus será feita nos céus e também na terra. Que o Senhor nos dê a graça de ver esse dia. Amém. Convido a igreja a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor, a despeito da nossa, a despeito dos nossos planos, dos nossos projetos, do nosso querer, Senhor. Ajuda-nos a cumprir a tua vontade. E não só isso, ajuda-nos a desejar fazer a tua vontade, porque é uma luta diária em nosso coração, para que um dia nós alcancemos aquilo que já existe nos céus. O gozo, o desejo natural de fazer a tua vontade. Nos ajuda até lá, Senhor, em nome do teu Filho. Amém.
Vamos cantar, irmãos, pedindo a Deus que Ele nos ajude a não só crer, mas a observar a sua palavra. Ide em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Vamos cantar o Senhor.